À semelhança destas imagens, nos deixemos tragar pelo rio da vida. A memória se nos transporta do berço e igualmente nos situa nos dias atuais. Quantas experiências, quantos entrechoques, e sobrevivemos a todos eles. Em nossa caminhada, estivemos frente a frente com adversários, inimigos, aqueles que se fizeram antagonistas de nossos propósitos, adversários de nossas ideias. Houve quem tramasse a nossa queda, suspirasse pela nossa derrocada. Alguns chegaram a transpirar pelo nosso insucesso, pelo nosso fracasso. E hoje notamos que passaram. À semelhança de nuvens borrascosas, muitos deles possuíam mais verborragia do que ação propriamente dita. Trovejaram, mas não choveram. Emitiram relâmpagos de animosidade, mas nem mesmo orvalhos se tornaram, umedecendo a terra seca em que viviam. O bom pastor sabe proteger as suas ovelhas. As tem em seu aprisco e sob a proteção de seu cajado. E se Deus é por nós, quem se atreverá a ser contra nós? Olhemos a seara, que à nossa frente se desdobra larga, infinita, imensa. A terra das necessidades, os continentes apinhados de aflitos. Que fazemos dos talentos que nos foram confiados pelo Senhor das vastas terras? Tenhamos pressa em retirá-los do buraco, da cova escura, da indiferença ou da inércia, onde os depositamos, receosos da prestação de contas. Sim, será inevitável que em algum momento o credor, o investidor retorne, buscando o servo que ficou com os seus recursos, a fim de que ele receba os juros e os dividendos das empreitadas. Que diremos em nosso favor? Senhor, tive medo de perder os talentos, as sementes, os recursos que me confiaste.
e apressadamente, após tua partida, enterrei no solo da incúria, da rebeldia ou do medo, aguardando a época propícia de teu retorno para te devolver o que é teu. Tive medo de sair a campo e semear em terras ingratas, lançar sementes em espinheiros, falar aos loucos, consolar os desesperados. Tivemos medo da reação alheia e deixamos de fazer claridade na noite escura da alma. Este é o momento. Nunca a sociedade enfrentou embates, conflitos, dissensões e fissuras tão graves como nos dias que atravessamos. Por toda parte, vislumbra-se facilmente os entrechoques, os anátemas, as posições defensivas e os indivíduos armados uns contra os outros, quando a proposta original era amados uns pelos outros, como Ele nos amou e nos ama infinitamente. Prossigamos intimoratos, não adotando a postura de quem olha para trás, buscando vislumbrar a floração, o desabrochar das primeiras frutescências, porque esta tarefa compete ao Senhor da vinha. A nós outros, a tarefa da semeadura. Sementes nas mãos, férteis, os campos vastos, as terras fecundas, a água abundante. Mas o alto aguarda que as mãos diligentes do tarefeiro, do semeador, saiam a distribuir a semente, porque a terra tem escassez de pão. Não este gerado pelo trigo, objeto de vil comércio em muitas localidades. Falta o pão espiritual. O pão que arranca, mata a sede dos solitários, a canícula dos aflitos, o conflito dos injustiçados e perseguidos, as prisões hoje são imateriais. Milhares de pessoas encarceradas
mas mentalmente livres. E pelas ruas, bilhões de pessoas gozando do ir e vir, prisioneiras e reféns de vícios, carregando cruzes invisíveis, as cruzes da amargura, as cruzes da insensatez, os madeiros da arrogância, as traves da usura, da inveja, da prepotência. Não oremos tão somente pelos que choram. Oremos pelos que produzem as lágrimas. Não bastará nossas preces pelos pobres, pelos despossuídos, pelos miseráveis. Intercedamos a Jesus pelos ricos avarentos, pelos possuidores de haveres e despossuídos de si mesmo, pelos que foram bafejados, pelos cifrões que se perdem em pesadelos atrozes. A terra jaz enferma, corpos em putrefação e almas em decomposição moral. O apóstolo, o discípulo de Jesus, é chamado por Deus a estar em último lugar, apresentado como espetáculo ao mundo, às feras, às arenas. Raramente será elogiado, quase sempre anatematizado, atacado, ridicularizado. Os poderosos disputarão os primeiros lugares. O amigo de Jesus ocupará as últimas cadeiras. Mesmo assim, sirvamos, prosseguindo intimoratos pelas estradas ermas do mundo. Jerusalém é hoje o mundo inteiro, clamando uma vez mais pela messe de Jesus, que chega nesta primavera, qual lírio perfumado nos pântanos e nas águas em charco. Prossigamos, meus filhos e filhas. Jesus aguarda e por nossas mãos movimentará as bênçãos dos céus em direção aos aflitos da terra. Muita paz. Que o nosso dia nos renove a esperança e nos otimize a coragem.